Não, eu queria só que a gente retomasse o assunto vacina, Salomão. Então, beleza. Porque foi uma... Não, cara, vocês falam enquanto quiser. Eu não quero ser o chato de segurar vocês aqui no pré-férias. Não, mas é que você tem que falar porque você que tava lá naquela live com o Daniel. Eu só assisti. Mas, Daniel, quando foi essa live que o Daniel veio? Eu não lembro, foi em maio, né, Daniel? O relatório, se não me engano, a entrevista, o artigo saiu no Samor, se não me engano, foi no dia 22 de maio. Foi finalzinho de maio, saiu lá no Brasil Journal. E Daí aí na semana seguinte a gente fez a... semana seguinte a gente fez a live, ou talvez foi uns 10 dias depois a gente fez a live. Né? E daí, um pouco depois, acho que os critérios foram alterados. E assim, de lá para cá, né, o que a gente viu foi, assim, a gente praticamente dobrou o ritmo diário de vacinação. A gente saiu lá dos 650 mil, estava rodando para perto de 1.300.000. A gente agora tem dias aí, aparentemente hoje vai ser um dia bom, estava ouvindo as prévias, parece que hoje vamos alcançar 2 milhões de pessoas vacinadas hoje. Ou seja, tivemos uma aceleração assim, incrível. Inclusive, só compartilhar uma coisa aqui, tá? Me ligaram aí de um número que eu não atendi, e sempre que me ligam ali por volta das 5h30, eu sempre atendo pensando que é a Xepa, né? E eu não atendi aqui, fiquei pensando, puta que pariu, era a Xepa. Certeza. Porque eu atendia, nas outras vezes era sempre alguém querendo vender alguma coisa, ou algum apartamento que você cadastrei telefone imobiliário e fudeu, né? Nossa, cara, eu fiz isso há 3 anos atrás, até hoje me ligam. Desde um duplex no Itaim até aqueles apartamentos de 20 metros quadrados. Uma kitnet. Mais longe, assim, então... Você ia falar Osasco. Não ia falar um abraço para Osasco, mas ligar aqui, talvez eu perdi minha vez na Xepa, mas tá indo rápido, né? Pelo menos não vou ter que esperar até agosto, acho que até esse mês eu já... já vou tomar Não, tá indo muito rápido. Você pega hoje, assim, se a gente conseguir manter essa velocidade de agora, até o comecinho de setembro vai ter vacinado todos os adultos com a primeira dose. É uma mudança... O cronograma lá atrás era assim, tipo, talvez a gente vai vacinar as pessoas com 50 anos em setembro. Esse era o cronograma. Eu olhava aquilo e me embrulhava o estômago. Eu falei assim, onde é que a gente vai guardar tanta vacina em estoque? Eu tinha essa mesma impressão. Essa era aquela questão. Mas, felizmente, a gente avançou. E acho que isso é importante, que a gente está começando a ver efeitos importantes de queda agora de hospitalização. Você vê um caso claro em São Paulo. As internações estão caindo, a gente voltou agora para o menor nível de utilização de UTI desde o começo do ano, e segue caindo, o interior passou a cair também, o Brasil está caindo. A gente fez alguns exercícios, eu estou escrevendo um artigo, na verdade quem está escrevendo é o Everton, que trabalha lá comigo, que a gente pretende aí publicar em breve, sobre a eficácia das vacinas, a efetividade das vacinas. Porque a gente tem quase que um experimento natural acontecendo aqui no Brasil. O que é? Você tem, como vários grupos de idade foram vacinados, né, ao longo do tempo, daí, por exemplo, passou um tempão em que só os acima de 60 anos foram vacinados, né, os de 50 não, os de 40 não, aí você consegue acompanhar o que é o número de casos, o número de internações entre os grupos e comparar, e falar assim, puxa, se não fosse a vacinação, os grupos estariam caminhando meio juntos. Todos os grupos caminham muito juntos. Tá? A onda vem e pega todas as pessoas. Lógico, tem diferença de nível, né? Porque tem muito mais gente de 35 anos do que tem de 85, só que as variações são praticamente iguais. Então, quando não tinha nenhuma vacina, todo mundo andava muito junto. E agora que tem vacina para determinados grupos e não tem para outros, né, você consegue comparar e falar assim, o que teria sido, né, do grupo que se vacinou, se ele não tivesse tomado vacina. Ele teria se comportado mais ou menos como as pessoas de 35 anos hoje que não têm vacina. E daí você consegue calcular, né, fazer esse exercício e calcular o quanto que, de fato, reduziu o número de internação o fato de a gente ter tido vacina. E os nossos números, até mostrei na live que a gente fez na semana passada da VED Week, a gente está tendo queda da ordem de 80% de internação, tá, para os grupos de idade aí que já cumpriram pelo menos a primeira dose de vacina, e mesmo para aqueles grupos que tomaram Coronavac. Então, na prática, a gente está tendo um ganho muito significativo de internações, tá certo? E isso vai continuar ao longo do tempo. E quanto mais a gente vacinar agora, mais a gente vai ter uma certa tranquilidade de voltar à normalidade da vida para frente.
sim, a gente vai ter sempre o risco de variantes, de você perder um pouco da imunização por conta das variantes, senão a gente não sabe quanto tempo dura a imunização, a gente vai descobrir tudo isso. Por enquanto as notícias são boas nesse quesito. Então, abra uma perspectiva aí para a gente caminhar para uma certa normalidade ao longo da segunda metade do ano. Tá? Isso é um ponto importante, porque, de fato, hoje, em São Paulo, aqui em São Paulo, começamos a vacinar no estado, 39 a 37 anos, tá certo? E muito em breve, quando chegar lá em setembro, provavelmente vão estar discutindo vacinar as crianças já começar. Então, abre uma perspectiva de voltar à aula, abre uma perspectiva de várias coisas que ficaram fechadas por muito tempo, para a gente ter uma volta à normalidade. A gente vai ter que conviver com o vírus por algum tempo. Só que eu acho que os riscos vão ser cada vez menores, lógico, não estou falando de um evento de cauda de ter uma variante que escapa totalmente da imunidade, enfim, tem muita coisa sobre a variante Delta que a gente tem que descobrir. No Brasil ainda a participação muito pequena, e aparentemente não tem crescido, é o que alguns estudos mostram. Enfim, acho que nesse quesito estão melhor, estão bem melhor hoje do que a gente estava em maio. Só para dar um contexto, né? Essa live que o Daniel fez aqui no Stock Pickers foi no auge da vacinação por comorbidade apenas, né? Então tava muito lento. Mandaram até aqui no chat, foi 8 de junho. 8 de junho. O que é uma vergonha ter esquecido, porque é aniversário do meu irmão. Mas também teu irmão pra caramba, posso esquecer. Eu lembro que quando o Daniel escreveu esse artigo no Brasil Journal, né? Eu tava eu acho que foi numa segunda-feira, não me lembro, perto do fim de semana. E daí, eu lembro que eu falei, cara, eu passei o fim de semana inteiro falando isso. Eu fico muito feliz quando alguém mais inteligente que eu fala o que eu tava pensando com muito mais detalhes em público. Aí eu lembro que eu comentei com alguém, eu falei, cara, foi o que eu te falei. Eu não falei isso, eu falei isso. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu falei, pô, legal. Fico feliz, assim, que tem números corroborando a pessoa, né? Respeitada e tal. Quando pessoas inteligentes concordam com a gente, dá um calor no coração mesmo. Mas eu fico... Um dia meu dia vai chegar nisso. Mas eu sei que tem um ponto que eu li outro dia que eu achei bem interessante, eu não vou lembrar a porcentagem agora de cabeça, mas que mostrava que, em termos de aceitação da vacina, assim, qual que era a probabilidade da população brasileira que não queria se vacinar, é bem pequena comparado a Estados Unidos, ao Reino Unido, a muitos países que estão avançando com a vacinação, né, que já estão mais avançados. Eu, enfim, não consigo dizer exatamente porquê, né, eu acho que deve estar relacionado com o fato de que, de fato, a cobertura vacinal no Brasil é muito grande, a gente tem a maior cobertura vacinal do mundo, então eu acho que a população, ela já é acostumada, né, ela já se acostumou com vacina, acredita majoritariamente em vacina, é claro que tem aquelas exceções, mas eu acho que isso é um ponto muito positivo, né, aqui do Brasil. Então, independente do motivo, a gente quer tomar vacina. Então, o terraplanismo vacinal não chegou aqui. Não chegou mais. Mas no estudo que a XP Asset fez sobre vacinação, né, eles colocaram, se eu não me engano, 15% da população que não ia querer ser vacinada, porque eu acho conservador esses 15%. É que é uma média, acho que pegou uma média global, né, Mas você acha conservador porque... Você tem algumas pesquisas que são feitas no mundo inteiro comparando com a mesma metodologia. Tá? E daí, nesse caso, o Brasil, de fato, sempre desponta num dos menores índices de rejeição à vacina do mundo. Nessas pesquisas, aparece lá perto de 10, 15. Tá? Mas você tem pesquisas que foram feitas esse ano aqui no Brasil que dão conta de que perto de 5, 6% das pessoas não querem tomar vacina. E até o próprio fato do coronavírus ter sido tão brutal, né? Exato. E também, assim, a nossa maneira como a gente lidou com o coronavírus no começo foi um desastre completo. E o fato de ter sido um desastre tão grande que afetou a vida de tantas pessoas, evidentemente influencia para que aquelas pessoas queiram ter mais vacina hoje. Então, isso é importante. Então, acho que, diferentemente dos Estados Unidos, da França, a gente não vai ter problema de demanda de vacina. A gente vai ter demanda. A galera quer se vacinar, 100%. que é bom. O problema aqui é garantir o suprimento. Sempre foi. E, felizmente, a gente está acelerando a chegada esse terceiro trimestre vai ter muita vacina. E, no fundo, a gente vai começar agora a se beneficiar do excesso de vacina que tem no mundo, né? Os Estados Unidos, eles contrataram, desde lá atrás, né, fizeram aquele Warp Speed Program que foi feito, eles deram dinheiro a fundo perdido para todas as farmas desenvolverem vacina com, digamos, a condição de que se as vacinas se provassem eficazes e seguras,
os Estados Unidos teriam direito de compra de preferência sobre as doses. E como lá atrás ninguém sabia quais as vacinas iam acabar sendo seguras e eficazes, os Estados Unidos acabaram basicamente comprando doses de todas as fabricantes num volume inacreditável, de maneira que os Estados Unidos têm disponível ao longo do ano, eu acho o equivalente para vacinar a população 4 vezes com 2 doses. Certo? Então, só o que eles têm de entrega já garantida, que já foi entregue, já dá para vacinar a população inteira. Tá? Que eles já têm. E continuam as entregas. Certo? E aí os Estados Unidos não vão ter onde guardar. As vacinas vão começar a vencer, e etc. E acho que tem uma probabilidade não desprezível de que a gente passe agora a receber mais doações, né? Ou disponibilizar de alguma maneira. Acho que a oferta de vacina no mundo vai começar a aumentar agora, em grande medida porque está começando a ter excesso de vacina. E daí lá que é o interesse de problema, todos, assim, tem muito mais vacina do que as pessoas querem tomar. Exato. A velocidade diminuiu de vacinação lá. Então, vai começar a sobrar ainda mais. Então, Daniel, eu tenho uma pergunta para você. Vou repetir a pergunta que eu fiz a última pergunta da nossa live, lá, um mês atrás. Da sua festa. Exatamente. Da sua festa. 6 de novembro é meu aniversário e você falou, olha, eu acho que você não vai conseguir fazer a festa acho que vai rolar presencial. Festa. Pô, vai ter festinha, então já posso mandar o convitinho para... Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei. Eu acho que as condições estão dadas para você poder, mas tem um risco, né? Então, depende do qual todo economista, que você acha aceitável. Exato. Economista é economista, né? Você tem que, exatamente, então, tem que ver. Pô. O que a gente aprende na faculdade é isso. Para qualquer pergunta, existe a melhor resposta, que é depende. Agora, Nando, uma série de fatores. A obrigação do Nando Mas agora... eu acho assim que... desculpa, só para terminar. Claro. Hoje eu acho que, passado um mês aí, né? Um mês hoje, exato. Exato, né? Um mês. Um mês exato daquela live. O que dá para dizer com certeza que de lá para cá a gente acelerou muito a vacinação. Tá certo? Então, qualquer opinião que eu tenha hoje tem que ser mais otimista do que aquela que eu tinha lá atrás, porque a gente estava lá naquele reme-reme, as coisas pareciam que não caminhavam, as pessoas não queriam muito ir daquela história de comorbidade para a idade. E hoje a gente está vacinando num ritmo que é mais forte do que o meu cenário otimista. Tá? Então, necessariamente, eu tenho que te dizer assim, que as suas chances melhoraram bem com relação ao mês atrás. Tá? Eu diria que assim, tipo, dá para começar a fazer o convite. Não manda ainda, não espera mais perto da data. Mas assim, faz o convite. Convida 10 pessoas. Save the date para 10 pessoas. Daí você vai aumentando conforme. E começa pelos mais velhos, né? A probabilidade de ter Eu acho que o Renato e o Nando estão aqui. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Assim. Acho que enquanto você estava falando, eu já mandei já fez o save the date. Festinha de 34 anos em novembro. Já mandei já criei o grupo aqui, o Pai Tá On. Ô, Nando, 34, acho que 34 pelo cronograma do Estado. Semana que vem. Vacinar em uma semana. Então, pensando aqui, né, dia 15 de julho, se forem mais 12 semanas... Não, eu tenho 33. Em outubro você vai ter tomado a sua segunda dose, né? 33, você tem hoje 33, é verdade. Eu tenho 33, eu vou fazer 34. Agora o Nando ficou com a obrigação... Que você não pegue Janssen, você vai estar tomando a segunda dose em outubro. Então, lá em novembro, você vai estar vacinado com 2 doses. É um sucesso, eu só tenho amigo velho, então tá ótimo. É isso aí. Eu já tomei agora, quando dose. Alguém me convida pra alguma coisa, eu sempre... Antes eu perguntava quantas pessoas vão, aí agora eu falo, qual é a faixa etária? Qual a faixa etária? Velhos, tô topando. O quê? 60 pra cima? Só gente então de croque. Vamos, só vai gente de croque. Até abraça. Só vai gente de croque. Pronto. Exato. Usa croque, não usa croque? Mas, ô Nando, agora você vai ter que colocar a música da Ivete aqui, cara. Vai rolar a festa, virou obrigação. Começou na minha cabeça a tocar essa música. É mesmo? Que breve. É um sucesso.